Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje na nossa aula 221 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com geometria plana, e hoje nós temos a presença ilustre aí do nosso amigo aí, o Serzinho, que também veio prestigiar aí nossa aula de hoje. Isso aí é a arte de um sobrinho meu aí que resolveu fazer esse desenho aí, trazer este personagem aqui para a nossa aula. Bom, na aula de hoje e na próxima aula nós vamos estudar polígonos. Nós vamos dividir em duas aulas, sendo que hoje nós vamos estudar a parte mais teórica referente à definição de polígonos, como é que nós definimos os elementos dos polígonos, enfim. Hoje nós vamos dar as conceituações, enquanto que na aula que vem nós vamos trabalhar com os polígonos, mas do ponto de vista mais, digamos, mais métrico, né? Nós vamos trabalhar com os ângulos dentro de um polígono, diagonais de um polígono, enfim, nós vamos trabalhar de um ponto de vista mais métrico, né? Como fazer as contas aí, dos cálculos que costumam aparecer aí envolvendo os polígonos. Bom, para nós iniciarmos o estudo de polígonos, nós começamos aí com uma definição que é a definição de poligonal fechada. Então, nós vamos primeiro definir poligonal fechada para nós depois apresentarmos a definição de polígono. Então veja que definição bonita, né? E bastante rigorosa que nós vamos fazer aqui no curso. O que seria uma poligonal fechada? É um conjunto de segmentos de reta em um plano, tais que, primeiro ponto, cada extremidade de cada um deles, né? Ou seja, de cada um dos segmentos, é extremidade de dois e apenas dois deles, né? E segundo ponto, dois segmentos consecutivos, extremidade em comum, significa dois segmentos serem consecutivos, quaisquer, eles são sempre não colineares. Bom, a definição pode parecer um pouco abstrata, e de fato ela é abstrata, mas a partir do momento que eu fizer um desenho aqui na lousa, vocês vão entender perfeitamente. Bom, primeiro o que seria, eu vou fazer um desenho de uma poligonal aberta, ok? Para vocês entenderem depois, porque a nossa definição aqui é de uma poligonal fechada. Então a poligonal aberta, qual que é a ideia? Nós temos um conjunto de segmentos, né? Um colocado em seguida ao outro, né? Um colocado em seguida, na sequência do outro, isto é uma poligonal aberta. Nós temos o segmento A, B, depois nós temos o segmento BC, depois nós temos CD, depois DE e depois EF. Vamos dar uma olhada nessa definição e tentar entender essa construção aqui. Ora, é um conjunto de segmentos de reta num plano. Que plano? É o plano da lousa, ou seja, nós não podemos ter um conjunto de segmentos de reta em que, por exemplo, esse segmento está aqui nesse plano, esse está aqui, e de repente vem um segmento para fora da lousa aqui, um outro para cá, enfim, nós queremos que os segmentos estejam no mesmo plano, tá? Então, esta exigência aqui, conjunto de segmentos de reta, em um plano, tá ok? Para que nós tenhamos o estudo aí referente à geometria plana, né? Nós não queremos ainda sair de um único plano. Tais que cada extremidade de cada um deles é extremidade de dois e apenas dois deles. Bom, esta extremidade aqui é extremidade apenas desse segmento. Essa extremidade aqui, ela é extremidade deste segmento e desse segmento. Porque, digamos que o segmento AB, ele termina em B, mas o segmento BC começa em B. Então, digamos que este ponto B, ele é a extremidade de dois segmentos diferentes. A extremidade C também compartilha com dois segmentos aqui. D também. E E também compartilha com dois. Mas veja que aqui exige que cada extremidade de cada um deles seja a extremidade de dois e apenas dois. Essas duas extremidades aqui, elas estão furando esta definição. Porque esta extremidade, ela está sendo extremidade apenas deste segmento, do segmento AB. Então está furando isso aqui. Eu quero que seja extremidade de dois e apenas dois deles, né? Então eu não quero esse tipo de situação, e é justamente esse tipo de situação que deu origem a uma poligonal aberta, né? Mas antes de nós fecharmos, né, que aí vocês vão entender perfeitamente, vamos entender o ponto 2 aqui. A segunda condição, dois segmentos consecutivos. O que seria consecutivos? Ter uma extremidade em comum.
Então, por exemplo, o segmento AB e BC, eles são ditos consecutivos, porque eles têm a extremidade B em comum. Os segmentos BC e CD também são consecutivos, porque a extremidade C é comum. Então, essa segunda condição diz que dois segmentos consecutivos quaisquer são sempre não colineares. É claro, né? Então, esse segmento com este não são colineares. Este com esse não colineares. Este com esse. De fato, esta condição, ela está colocada aí, está posta aí, para a gente evitar a situação desse tipo, que nós tenhamos um segmento A, depois um segmento AB, né? E depois o BC nesta mesma linha aqui, né? Nós não queremos situação desse tipo, em que AB e BC sejam colineares. Nós queremos que sempre exista, entre segmentos consecutivos, digamos, essa quebra, né? Esta espécie de quebra que existe de um segmento para outro. Afinal, não faz sentido, né? Porque, de fato, né? Se a gente imaginar que neste meio aqui tem um outro ponto, por exemplo, um ponto P aqui, e aí nós teríamos uma poligonal com esse segmento AP e PB, ora, como esse P ele pertence a este segmento aqui, é mais interessante para a gente eliminar esses pontos que estão colineares e imaginar somente o segmento AB aqui, tá? Então essa situação aqui, esse segundo ponto, ele está para evitar a colinearidade de um segmento para outro, consecutivos. Veja que os consecutivos é que não podem ocorrer, mas pode existir a colinearidade entre segmentos não consecutivos, isso pode ocorrer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só, um exemplo aqui. Isso aqui também seria uma poligonal, que nós partimos aqui, vamos para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Agora esse segmento com este, eles são colineares, né? Eles estão nessa mesma reta. Mas eles não furam esta condição, porque eles não são consecutivos. Esse está aqui e esse está aqui, né? Então não vai dar problema. Bom, tudo bem. Então é importante essa questão aqui, que eles têm que ser o quê? Segmentos consecutivos, né? Eles são sempre o quê? Não colineares, ok? Mas se eles não forem consecutivos, pode existir a colinearidade sim, sem problema, tá? Então é bom a gente pegar as definições e a gente ir brincando um pouco, né? Tentando entender melhor essas definições. Voltando aí à condição 1, nós dissemos aí que cada extremidade tem que ser extremidade de 2 e apenas 2. E esses dois pontos, eles estão furando essa condição 1. Ora, muito fácil de resolver isso aqui. É só a gente fazer isso aqui, olha. A gente fecha isso aqui e aí sim, né? Agora aqui nós temos essa extremidade A sendo extremidade de dois segmentos. Este AB e FA, ou AF. Este F também. AF e FE. Agora, cada ponto, ele é extremidade, né, de 2 e apenas 2 deles. Cada extremidade, né, é extremidade de 2 e apenas 2. Então, por isso é que nós temos uma poligonal, o quê? Fechada, ok? Em que, digamos, nós começamos num ponto, a desenhar a poligonal, né? Nós temos que fechar, né? Dentro daquele desenho que eu acabei de fazer aqui, né? Um desenho meio estranho, mas como é que nós transformaríamos essa poligonal aberta numa poligonal fechada? Poderíamos fazer uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, né? Transformamos aqui numa poligonal fechada, tá ok? Que aí cada ponto, né? Ele é a extremidade de 2 segmentos exatamente, tá ok? Note que para esta poligonal fechada não tem problema nenhum aparecer coisas desse tipo, né? Uma coisa desse tipo não tem problema aparecer, né? Não tem problema aparecer uma figura desse tipo, sem problema, né? Ter uma coisa desse tipo. E também não tem problema aparecer uma coisa desse tipo aqui, né? Uma coisa assim. Olha só, não tem problema nenhum também, né? Nós podemos até nomear isso aqui, ficaria aqui A, B, por exemplo, C, D e volta para o A, né? Veja que isso também satisfaz essas condições de uma poligonal fechada. Por quê? É um conjunto de segmentos de reta no plano, ó, segmento AB, segmento BC, segmento AD e segmento CD. Cada extremidade é extremidade de 2 e apenas 2, né? No caso, esse ponto aqui, ele vem para cá e para cá, 2 segmentos.
esse ponto vem para cá e para cá, 2 segmentos, esse ponto, enfim, cada extremidade é a extremidade de 2 segmentos da figura, né? E 2 segmentos consecutivos quaisquer são sempre não colineares, né? Então se a gente pegar este com esse segmento com este, são não colineares. Este com este, não colineares. Este com este, não colineares. Enfim, então satisfaz isso aqui. Então essa situação também satisfaz. Embora, já adiantando para vocês, esse tipo de situação, em que existe um cruzamento aqui, a gente não vai ter tanto interesse no nosso curso, mas para essa definição aqui a gente vai também abranger esse tipo de situação, tá ok? Bom, nós já temos, portanto, a definição de uma poligonal fechada. Definição bastante rigorosa, muito rica, né, para vocês entenderem a fundo mesmo. Bom, agora sim nós, depois de termos definido poligonal fechada, nós temos condições de definir o que é um polígono. O polígono, então, ele é definido como uma poligonal fechada, né? Poligonal fechada, em conjunto com a região limitada por ela determinada. Então vamos fazer um desenho aqui para a gente poder entender, né? Então veja só, nós temos uma poligonal fechada, né? Uma figura desse tipo, uma poligonal fechada, e o polígono é essa poligonal fechada em conjunto com a região limitada por ela determinada, no plano, né? Vamos até colocar aqui, por ela determinada no plano, né? Fica mais claro. Veja só, essa poligonal fechada, ela determina 2 regiões no plano. Nós temos uma região, essa região fora aqui, digamos, que é uma região ilimitada, né? É uma região que cresce infinitamente para fora aí. E nós temos essa região aqui, que é uma região limitada. O polígono, então, ele é definido como sendo o conjunto da poligonal mais a região. Então, nós também vamos adicionar o quê? Esta região aqui. Então, é isso que nós chamamos de polígono. A linha, né, que é a poligonal fechada, em conjunto com a região interna. Nós podemos ter também situações desse tipo. Então, nós temos essa poligonal fechada em conjunto também aqui com esta região aqui, né? E nós temos também uma região desse tipo aqui, né? Nós podemos ter também, como nós acabamos de ver aí, uma situação desse tipo, né? E estas linhas aí, no caso, elas determinam 2 regiões aí, né? Que nós percebemos aí no plano, que nós teríamos esta região aqui, né? E a região externa, digamos assim. Nós temos 2 classificações aí. Nós temos polígonos chamados polígonos simples, que são os seguintes: 2 segmentos não consecutivos nunca possuem intersecção. E polígonos estrelados, caso contrário. Bom, alguns exemplos eu acabei de passar aqui para vocês, né? Que é o seguinte, por exemplo, este polígono é um polígono chamado simples. E este polígono é um polígono chamado simples também. Por quê? Porque são polígonos tais que 2 segmentos não consecutivos nunca possuem intersecção. Né? As intersecções, elas existem apenas nos segmentos o quê? Consecutivos. E são exatamente as extremidades. Né? Então as intersecções entre os segmentos só estão nas extremidades. Agora, no caso de polígonos estrelados, é quando eles existem intersecções entre segmentos não consecutivos, como é esse exemplo que eu acabei de escrever também para vocês aqui. Nessa situação, esse é um polígono estrelado, porque aqui nós temos, por exemplo, nós temos esse segmento, né? E esse segmento aqui, eles não são consecutivos, este e este, mas eles têm o quê? Uma intersecção comum aqui. Lembrando que o polígono, no caso, né, ele é definido como toda essa região aqui, né? E aqui também, né? Toda essa região é o que define o polígono aí. Né? Nós podemos também ter aquele caso do polígono estrelado. Aliás, esse nome estrelado vem de estrela mesmo, né? Nós temos aquele desenho clássico de uma estrela, que é um polígono estrelado, né? Veja que nós temos essa situação aqui, né? Isso é um polígono estrelado. Então nós temos esse segmento, daqui vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, volta para cá, né? E aí eles têm várias intersecções aqui entre segmentos não consecutivos. Este com este, né?
Temos várias intersecções, então é um polígono estrelado. Bom, esse tipo de polígono estrelado, quando ele tem essa chamada autointersecção, que ele mesmo se intersecta, nós não vamos trabalhar muito, né, no nosso curso. Às vezes, em um ou outro vestibular, costuma ser cobrada essa parte aqui, mas é possível resolver com os conhecimentos da geometria plana que a gente vai estudar. Tá? Então não há necessidade da gente se aprofundar neste estudo aqui. Então, o objetivo aqui nosso é apenas nós formalizarmos aqui uma definição mais geral desses conceitos aqui. Então esse tipo de polígono nós não vamos estudar muito. Tá? E outra coisa é o seguinte, que nós não vamos estudar um pouco menos também, é esse tipo de polígono em relação a esse. Esses dois polígonos são polígonos simples, porque eles não têm essa autointersecção, né? Que é a intersecção entre segmentos não consecutivos. Porém, esses dois polígonos aqui, eles têm uma diferença importante que nós já explicamos em aulas passadas. Nós temos o conceito de figura côncava e figura convexa. Bom, esta figura, ela é uma figura convexa. O que significa uma figura ser convexa? Significa que quando nós tomamos dois pontos quaisquer desta figura e unimos esses pontos, né, resulta um segmento que está totalmente contido na figura. Então, quaisquer dois pontos que a gente pegue nessa figura aqui, resulta um segmento, né, e una esses pontos, resulta um segmento que está inteiramente contido na figura. Nessa situação, isso não é verdade, porque pode acontecer de nós pegarmos dois pontos e resultar um segmento contido na figura. Mas pode ocorrer uma coisa desse tipo, nesta figura aqui, de nós pegarmos um ponto aqui e um ponto aqui, e quando nós unirmos, nós obtemos esta partezinha aqui do segmento que está fora da nossa figura. Portanto, esse é um chamado polígono não convexo, ou também chamado polígono côncavo. Então, polígono convexo e polígono côncavo, eles estão no universo aqui dos chamados polígonos simples, né? Nós podemos também pensar nessa questão dos estrelados, né? Mas via de regra os estrelados são côncavos, né? Nós temos sempre essa situação aqui, né? Nós temos uma situação em que nós conseguimos obter um segmento em que uma parte dele está fora da figura. Bom, resumindo aqui, né? Nós definimos então o polígono como sendo a poligonal fechada em conjunto com a região limitada, né? Vimos polígonos chamados estrelados. Vimos que nós não vamos trabalhar muito com esta situação aqui. A partir daí nós estamos focando aqui em polígonos simples, que são esses que não têm a intersecção entre segmentos não consecutivos. E nós vimos que dentre esses a gente vai focar nos convexos. Que os convexos eles têm uma outra particularidade que é a seguinte, uma outra maneira inclusive de definir os polígonos convexos, que são os seguintes. Sempre que a gente pega qualquer lado do polígono, né, nós podemos pensar na reta que contém aquele lado. Então, por exemplo, aqui a reta R. Esta reta R, pelo postulado de separação do plano, que nós vimos nas aulas de Fundamentos de Geometria, na nossa outra playlist, ela divide o plano em dois semiplanos. Então, no caso aqui, nós temos um semiplano que contém o polígono e um semiplano que não contém o polígono. Então, nós pensamos nessa reta no semiplano que contém o polígono. Ele vai ter também toda essa região. E aí nós pensamos nesta parte aqui, tomamos esse semiplano. Pensamos nesta outra reta aqui. Também nós vamos ter dois semiplanos, um para cá e um para cima. Também tomamos esse semiplano. Enfim, nós vamos fazendo isso aí, tomando sempre o semiplano que contém o polígono. E aí quando a gente toma a intersecção entre esses semiplanos, o resultado que a gente vai obter é exatamente o nosso polígono, né? Então nós vamos ver daqui para cá, para baixo, para cima e para direita aqui. Então a intersecção entre esses semiplanos vai dar exatamente o nosso polígono. Isso não é verdade no caso de polígonos côncavos ou não convexos. Quando a gente pega essa região daqui para cá, à direita dessa reta, tudo bem, a gente pegou essa parte aqui. Mas quando a gente pega daqui para cá, surge um dilema aqui. Ou a gente pega a direita, a esquerda, digamos, ou a direita, mas os dois trechos contêm partes do polígono. Aliás, né, uma forma que a gente pode caracterizar os polígonos convexos. Os polígonos convexos são aqueles que
dado qualquer um dos seus segmentos, né? Os seus segmentos que o compõem, quando nós consideramos a reta que contém esse segmento, ela divide em dois semiplanos, né? E sempre o polígono está inteiramente contido num dos semiplanos, né? Então sempre. No caso de polígonos côncavos isso não é verdade. Por exemplo, esta reta aqui, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui, né? Esta situação aqui. Esta reta tudo bem, né? Quando a gente pega esta reta e pensamos nesse semiplano de baixo, tudo bem, o polígono está totalmente contido aqui embaixo. Mas quando a gente toma esta semirreta aqui, já fura. Porque aí tem uma parte do polígono que está nesse semiplano e uma parte desse. Então, houve uma divisão aqui. Esse tipo de coisa, de haver essa divisão, nunca ocorre no caso de polígonos convexos. Tá? Uma outra maneira de caracterizar polígonos convexos, que são os que mais vão ter interesse para a gente aqui. Bom, nesse momento nós vamos estudar os elementos de um polígono, né? Os nomes, nomenclaturas, né, importantes que aparecem no polígono. Bom, primeira coisa, né, que nós temos retomando aí, que o polígono, então ele é caracterizado pela poligonal fechada, né, em conjunto com esta região interna aqui, limitada, que nós chamamos, né, e esse exemplo aqui é o caso de um polígono que é simples, porque ele não tem autointersecção, coisa desse tipo, né, que se cruza, seria um polígono estrelado, e ele é um polígono convexo também. Seria o caso nós achurarmos essa região, mas comumente nós não vamos fazer isso, mas deve estar subentendido para vocês que nós estamos entendendo o polígono como um conjunto, né, desses segmentos com essa região interna aqui. Bom, então nós temos os segmentos. Estes pontos, né, extremidades A, B, C, D, E e F, né, elas são chamadas de vértices. Então esse é o primeiro ponto que nós comentamos aí. A, B, C, D, E e F são chamados de vértices. Ok? Segunda coisa, os segmentos que formam a nossa poligonal, AB, BC, CD, DE, EF e FA, né, que eu vou escrever aqui, AB, né, BC, reticências, né, para não escrever tudo, vai até o FA, vou escrever FA, escrever desse jeito mesmo, embora a gente poderia escrever também AF, né, para ficar na ordem alfabética, mas vou deixar FA mesmo. Então esses segmentos nós chamamos de lados, então esses são os lados do nosso polígono. Então são os elementos, né, nomenclatura importante aí. Então nós temos os vértices, nós temos os lados. Então o que vão ser os lados? São os segmentos que compõem a nossa poligonal fechada. Além disso, o que nós temos? Nós temos também os ângulos, né? Nós temos este ângulo aqui, este ângulo, né? Este ângulo e este ângulo. Então nós temos, eu vou escrever de maneira mais simplificada, o ângulo A, o ângulo B, assim por diante, né? Até o nosso ângulo F. Então, esses são os ângulos internos. Já que a gente falou em ângulo interno, deve-se também poder falar em ângulo externo, né? E de fato a gente pode falar também em ângulo externo. Por exemplo, aqui neste vértice A, aqui, se nós prolongarmos este lado, né, nós vamos ter aqui um outro ângulo, né? E este ângulo é o ângulo externo do nosso polígono. Se nós prolongarmos este lado, nós vamos ter um outro ângulo que é o ângulo externo. Para ficar mais fácil a nossa nomenclatura, vamos dizer que esse ângulo interno aqui é o A chapéu, e esse aqui seria o B chapéu, né? E o externo, vamos imaginar que é o AE chapéu, né? BE chapéu, BE, né? Ângulo externo, o AE. Depois nós temos o BE até o FE. São os ângulos externos, né? Uma nomenclatura que eu estou criando aqui para
para a gente poder é apenas questão de notação mesmo, né? A gente pode fazer a mesma coisa para o C, para o D, enfim. Agora tem um detalhe aqui que é o seguinte, né? O nosso CE, por exemplo, só para não poluir aqui, né? Nós poderíamos desenhar o CE aqui, né? Mas veja que nós poderíamos prolongar este lado aqui também, né? E aí o nosso externo ficaria sendo este aqui, né? Mas veja que é o mesmo, a medida do ângulo é a mesma, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Por conta disso que a gente acaba não criando essa diferenciação. Então, para ângulo externo, a gente toma apenas um dos prolongamentos. Mas, de fato, para cada vértice, a gente pode prolongar o lado num sentido, né? Ou no outro. Mas, de qualquer modo, o ângulo externo ou é este ou é este. Mas as medidas deles são iguais porque são ângulos opostos pelo vértice. É por conta disso que a gente convenciona um dos ângulos apenas como externo. Por exemplo, pode ter um material aí que convenciona o ângulo externo como sendo esses ângulos percorridos aí no sentido horário. Como a gente está fazendo aqui, olha. Sentido horário, né? CE, depois o DE aqui, né? Enfim, mas isso não vem tanto, não é tão importante, digamos assim, mas é interessante a gente perceber, né? Essa sutileza aí, que os ângulos externos, na verdade, em cada vértice pode ter dois ângulos, né? Mas as medidas deles são iguais. Por isso que a gente não se preocupa muito com isso. O que a gente costuma fazer é o seguinte, se a gente convencionou que o ângulo externo aqui é o ângulo que a gente está percorrendo aqui, a gente está prolongando nesse sentido, horário, digamos, então a gente prolonga sempre nesse sentido, né? Prolonguei aqui, depois prolonguei aqui, depois prolongo aqui. O que não pode é a gente prolongar aqui e depois agora aqui prolongar para cá. Aí fica estranho, né? Prolongar uma hora num sentido, outra hora em outro para dar até a intersecção aqui. Então a gente prolonga sempre no mesmo sentido, né? Fica padronizado, né? Esta padronização de prolongar os lados, né? Para definir os ângulos externos, sempre num único sentido, tá? Então esse é um detalhe. Falamos então em vértices, nós temos os lados, nós temos os ângulos internos, os ângulos externos. E por fim, nós temos o que nós chamamos de diagonal, né? Bom, quando nós pegamos vértices consecutivos são os que definem os lados do nosso polígono. Quando nós tomamos vértices não consecutivos, aí nós temos o que nós chamamos de diagonal. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o vértice A, né, com o vértice E, aqui nós temos uma diagonal. O vértice A com o vértice D também nós temos uma diagonal. O vértice A com o vértice C é uma diagonal. Agora, o vértice A com o vértice B não é uma diagonal, é um lado. Então, a condição para que seja diagonal é o segmento que une vértices não consecutivos, tá? Então, quer dizer, vamos colocar aqui, ó, AC, depois AD, né? AC, depois AD, depois viria o AE. Enfim, nós continuamos com isso aqui até o D, até o DF. Então, o último que vai aparecer aqui é o DF. O porquê disso é o seguinte. Então, do A, a gente vai aparecer o AC, AD e AE. O B vai ser o BD e o BE e o BF. O C vai ser o C. O CA eu não preciso colocar de novo, porque eu já contei o CA aqui. Mas enfim, o C vai ser o CE e o CF. E o D vai ser o D, apenas o DF, né? Porque todo o resto já apareceu. E o E não tem mais nada de novidade. Enfim, isso é detalhe isso aqui, tá? Então essas aqui são as diagonais. Lembrando a definição de diagonais que eu vou escrever aqui para vocês. Olha só, essa é a definição de diagonal. São segmentos de reta formados por vértices não consecutivos, tá? Então essa é a nossa ilustração aí, né, de todos os elementos importantes aí do polígono. Duas observações aqui são as seguintes, já para a gente adiantar o que a gente vai falar na aula que vem. Primeiro que a gente observa que sempre que a gente pega num determinado vértice, né, o ângulo interno
mais o ângulo externo, eles são suplementares, né? Observe que são ângulos que a gente chamou de adjacentes, né? Umas aulas atrás aí, são ângulos consecutivos, né? Cuja soma é 180 graus. E de fato, né? Por exemplo, se esse ângulo aqui for 120 graus, então esse é 60 graus, né? A gente vai falar melhor disso na aula que vem. E outro detalhe também é o seguinte, o número de vértices é sempre igual ao número de lados, né? Então observe que nós temos aqui 6, nesse caso, né, 6 vértices, mas também temos 6 lados, né? Esse é um detalhe importante também. E o número de ângulos internos também vai ser o mesmo número, 6 no caso desse exemplo. E o número de ângulos externos também, subentendendo que a gente pensa só num dos dois ângulos, não nos dois, né? Para a gente ficar com um ângulo externo apenas, para ficar igual esse número, né? Bom, agora eu vou mostrar aí para vocês uma tela em que nós temos uma nomenclatura com base no número de lados de um polígono, né? Essa nomenclatura é muito importante, vai aparecer muito aí nos exercícios, enfim, no nosso estudo. Então veja que essa nomenclatura, ela pode ser tanto com base no número de lados, quanto no número de vértices, que como nós comentamos, são iguais, né? Então, com 3 lados, nós temos o nosso famoso triângulo, ou trilátero também, embora não seja tão comum esse nome trilátero. Com 4 lados, nós temos o quadrilátero. Com 5 lados, pentágono. Aí já começam alguns prefixos gregos aí, né? Por exemplo, o Brasil é pentacampeão mundial, né, de futebol. Então, penta é 5. Lembrando que gono, né, já explicamos isso em aulas passadas, né? Gono significa ângulo, né? Ou ponta. Então, pentágono, 5 pontas. Aliás, polígono, né? O nome polígono seriam o quê? Muitas, né? Ou várias pontas, ou seja, vários ângulos, várias pontas. Com 6 lados, hexágono. Com 7 lados, heptágono. Com 8 lados, octógono ou octágono. Com 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. Com 12 lados, dodecágono. Com 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágono. 18 lados, octadecágono. 19 lados, eneadecágono. 20 lados, ou vértices, né? Icoságono. Bom, a partir de 20 lados, aí nós não vamos dar nenhuma nomenclatura especial, embora exista alguma nomenclatura também. Por exemplo, um polígono com 28 lados pode ser chamado de octacoságono, embora seja meio estranho aí, né? Com 60 lados, um hexacontágono, enfim, são nomes muito específicos. A gente vai trabalhar mais até 20 lados e, para falar a verdade para vocês, o máximo que vai aparecer nos nossos problemas aí vão ser polígonos de até 10 lados no máximo, né? Não vai aparecer coisa muito maior do que isso, sendo que o mais comum mesmo vão ser os pentágonos, os hexágonos, né? Às vezes os octógonos, mas mais comuns ainda do que esses são os quadriláteros e os triângulos, né? Os triângulos que costumam aparecer, os que mais aparecem, tanto que a gente vai estudar bastante os triângulos aí futuramente. Mas por enquanto nós estamos estudando os polígonos de maneira geral. Bom, nós finalizamos a aula de hoje apresentando esse conceito aí de polígonos regulares, né? Então polígonos vão ser chamados regulares e esses são os que nós mais vamos estudar praticamente, exceto no caso de triângulos e quadriláteros, que nós vamos ainda ter uma certa flexibilidade. Mas no caso, a partir de pentágono e hexágono, os que mais vão aparecer são os polígonos regulares, que são aqueles que são convexos, que têm os lados congruentes e os ângulos internos congruentes. Então, no caso de 3 lados, que é o triângulo, também chamado trilátero, né? Embora não seja tão comum, como a gente já comentou, que é o triângulo, nós temos aí o triângulo regular. Ou seja, ele vai ter os 3 lados congruentes, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, a medida, né? E este ângulo congruente a esse, congruente a esse. Então, esses 3 ângulos congruentes e os 3 lados também congruentes. Este é o triângulo regular. Mas o triângulo regular nós chamamos de triângulo equilátero. Bom,
ele também vai ser equiângulo, né? Equiângulo. Nós vamos estudar que, no caso específico dos triângulos, se eles forem equiláteros, então necessariamente eles vão ser também equiângulos, né? Eles vão ter os mesmos ângulos iguais, os ângulos também como congruentes. No caso de triângulos, é o único caso em que o fato de eles terem lados congruentes já vai implicar que os ângulos internos também são congruentes. Mas é um caso específico, o triângulo, né? É por isso que basta a gente falar que o triângulo é equilátero. Não precisa falar que é equilátero e equiângulo. Não precisa falar que o triângulo é regular. Porque automaticamente, quando a gente coloca que os lados são congruentes, automaticamente os ângulos vão ser congruentes. Mas isso é uma conclusão específica para o caso do triângulo. Depois nós temos com 4 lados o nosso quadrilátero, né? Que tem os 4 lados congruentes. Os ângulos também iguais, né? Não vou usar um símbolo especial para esses lados, para esses ângulos, mas são congruentes também os ângulos, né? É o chamado quadrado, né? Nosso famoso quadrado. Poderíamos também ter escrito que é quadrilátero regular? Poderia também, né? E a partir daí, no caso do pentágono, hexágono, a gente simplesmente usa o nome dele e escreve regular. Por exemplo, pentágono, né? O pentágono, que tem os 5 lados congruentes e os 5 ângulos também congruentes. Aí não existe um nome específico do tipo triângulo equilátero ou quadrado, no caso de 4 lados, né? Aí nós escrevemos pentágono regular, tá? Então, pentágono regular, eles têm os 5 ângulos e os 5 lados congruentes. Aí a gente tem o hexágono regular, heptágono regular e assim por diante, tá? Só o caso do quadrado e do triângulo que são mais específicos. No caso do triângulo, o fato de ter os 3 lados congruentes já implica que ele tem os 3 ângulos também congruentes, mas a gente vai ver melhor isso futuramente. No caso do quadrado, não. Ele pode ter os 4 lados congruentes, mas não ter os 4 ângulos congruentes. E vice-versa, ele pode ter os 4 ângulos congruentes e não ter os 4 lados congruentes. Então, mas de qualquer modo, quando ele tem tudo congruente, é chamado quadrado, né? O nosso famoso quadrado aí, tá? Bom, espero que com isso a gente tenha conseguido passar para vocês aí essa parte mais conceitual aí da parte de polígonos. Na aula que vem nós vamos estudar uma parte mais métrica em relação aos polígonos. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um polígono, né? E também o número de diagonais de um polígono. Como é que se calcula isso aí, tá? Espero que vocês estejam gostando, né? Qualquer dúvida deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!